Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Stephanie Agudelo e eu sou missionária aqui em Uganda. Então eu vou contar um pouco para vocês de como que foi esse mês de abril e quais são os planos agora para essa nova fase que eu mudei de cidade e estou em Kampala. Eu já quero agradecer a vocês pelas orações que vocês têm feito por mim, pelo meu ministério. E também pelas doações que vocês têm me ajudado, contribuído para que eu possa estar servindo aqui integralmente. Em abril eu ainda estava em Cotido e foi o domingo de Páscoa lá. Então a gente foi num vilarejo onde tem um missionário que está plantando uma igreja lá. Ele é daqui de Kampala, mas ele vive lá no vilarejo e ele fez a ceia do Senhor pela primeira vez com a igreja. E a gente estava junto, foi um momento muito especial lá. Várias senhoras participando da igreja, muitíssimas crianças, como sempre. E ele disse que ele tem explicado sobre a ceia do Senhor desde novembro, eu acho, do ano passado. Preparando eles, explicando o que é a ceia, que não é só uma comida, não é uma hora do lanche, também não é algo que vai trazer poderes especiais ou alguma coisa assim. Então ele ficou explicando vários meses até chegar na Páscoa e ele finalmente ministrar a ceia para eles. E foi muito legal ver a reverência de todo o pessoal, assim, tipo, isso é algo sério mesmo. E realmente comendo e bebendo juntos, com uma boa consciência depois de todo esse tempo que ele ficou ensinando sobre a ceia do Senhor. Foi muito legal ver isso, fazer parte disso também. E o treinamento teológico que estava acontecendo lá em Cotido, que eu estava acompanhando, eles finalizaram 2 módulos. Então um foi sobre fundamentos da fé e o outro foi sobre Antigo Testamento, a primeira parte. Então eles fizeram lá o exame final e receberam as notas, eu corrigi as provas lá, aparentemente todo mundo passou. E agora eles vão começar outros 2 módulos, então eles vão seguir nesse ritmo por mais ou menos 2 anos, até eles concluírem todo o curso e eles vão ganhar um diploma, porque tem uma parceria com uma faculdade daqui de Kampala e eles validam o curso que a gente dá lá, que a gente chama de TEE, Treinamento Teológico por Extensão, seria a tradução, e eles dão um diploma para esse pessoal. Então, eles ficam super animados de ir lá estudar e aprender, sabendo que no final eles vão ganhar até uma certificação de teologia. No meu último domingo lá em Cotido, um dos alunos do TEE me convidou para pregar na igreja dele. Ele tem uma igreja num vilarejo e ele me convidou para pregar lá uma última vez e foi muito especial poder estar lá com a igreja dele e sendo ele um aluno, né, que eu acompanhei e um dos alunos mais dedicados assim que a gente tinha, que participava bastante, trazia perguntas e aí eu pude pregar na igreja dele e foi muito legal conhecer o trabalho que ele faz lá. Então eu acabei encerrando meu tempo lá em Cotido, que eu tinha planejado, e fui para Moroto, que é uma cidade na mesma região ali de Karamoja. E lá eu fui conhecer o ministério de outras 2 missionárias da minha missão, da AIM. E uma delas é brasileira, a outra é australiana. Fiquei lá na casa delas e fui acompanhar a semana delas como que era. E naquela semana, coincidentemente, estava uma equipe da Jocum de outra cidade lá no sul de Uganda. Eles viajaram até lá. Eu pude ir com eles num dia de evangelismo, o que foi uma experiência bem interessante. Fazer evangelismo de rua, né? Lá em um dos vilarejos. E entender, assim, como que o povo local pensa, né? Acerca de quem é Deus, religião. Foi bem legal as conversas e eu poder compartilhar com eles o evangelho também. Eles foram bem receptivos. Esse evangelismo aconteceu é um vilarejo ali,
onde as duas missionárias que estão lá, elas têm ajudado na plantação de uma igreja. Então o evangelismo foi ali perto e a gente convidava para ir na plantação da igreja ali também. Isso foi num sábado, aí no domingo eu pude até ver algumas pessoas que eu tinha convidado para ir lá. Elas realmente foram e foi bem legal poder ver elas assim interessadas em saber como que é o culto lá e tudo mais. Então teve essa equipe da Jocum que fez isso, fez esse impacto, eu estive lá junto com eles em algumas coisas. E durante a semana, depois eles já tinham ido embora, fiquei com a missionária brasileira. Ela tem um ministério com cerca de 200 crianças, é uma pré-escola que ela começou. E nessa pré-escola, na verdade, tem crianças até maiores, que são crianças que não estudam, não vão na escola, porque ou a família não acha importante ou não tem dinheiro para pagar as taxas da escola, que não tem escola pública aqui, como tem no Brasil. Então, muitas crianças não vão na escola. Então, elas vão lá e elas têm uma história bíblica, elas aprendem basiquinho assim de pré-escola, de as letras, mas tudo em inglês, números, cores. E depois elas ganham é tipo um mingau, né, que eles têm aqui, que é clássico das escolas, que elas são servidas de manhã, dá uma boa sustância para elas, e ela mistura com soja, que aí traz uma proteína também para elas. Então cada uma vem com sua canequinha de casa, e aí uma senhora lá cozinha e vai servindo para elas no final da aula toda. E em um dos dias, isso é 2 vezes por semana, em um dos dias ela pediu para eu fazer uma recreação com as crianças, pelo menos as maiores, e aí eu pude fazer lá umas brincadeiras com elas, foi bem legal. Elas se comportaram direitinho, parece que toda criança se comporta quando é educação física, né? Mas foi bem legal ver elas lá participando e brincando, trabalhando em equipe. Depois de lá, eu e essas duas missionárias viemos para Kampala, uma viagem de umas 10 horas, eu acho. Viemos para cá porque ia ter a conferência da unidade de Uganda. Então, todos os missionários que trabalham em Uganda, que são da minha missão, se reúnem numa conferência, eu acho que é anual ou é a cada 2 anos. Mas teve essa conferência, que foi um fim de semana, e aí eu pude conhecer todos os missionários que têm servido aqui em Uganda pela AIM. Então foi bem legal assim fazer essas conexões, saber, tem gente que está há muito tempo já aqui em Uganda, assim, vários anos. Tem bastante missionário mais velho, então pegar um pouco da experiência deles foi muito legal, conhecer as histórias deles. E o líder da nossa unidade pediu para eu fazer umas recreações com eles também. Então foi bem divertido, foi engraçado. E aí cria essa comunhão, né, entre nós. A gente conversa no WhatsApp, troca informação. Então isso tem sido bem legal. Um motivo de oração que eu já quero acrescentar é que a gente tem tido dificuldade aqui em Uganda para conseguir o visto de trabalho. Então tem tido um problema meio burocrático assim com a questão do nome, da missão que mudou lá na sede mãe. Então eles falaram, tem que trocar o nome, aí é uma burocracia, demora muito isso, e a gente fica sem o visto de trabalho. Então só com o visto de turista dura só 3 meses. Então a gente tem que ficar saindo do país ou tentando renovar, e aí renova por 2 meses ou 1 mês, nunca se sabe. E aí depois tem que sair do país de novo e voltar. Então isso atrapalha bastante o ministério, e quem tem família também é um grande gasto, porque tem que ficar se movendo para lá e para cá. Então queria que você orasse por isso, pela questão do nosso visto de trabalho, que tudo se organizasse, a gente pudesse ter esse visto para poder servir, porque o visto serve por uns 3 anos. A gente não precisa se preocupar com sair do país para renovar, e quando a gente precisa sair do país não precisa ficar pagando de novo o visto para entrar.
Então é um negócio muito importante que tem impactado todos os missionários aqui da minha missão em Uganda. Então se puder orar por isso, seria muito bom. Então eu estou nessa nova fase agora aqui em Kampala, que é a capital de Uganda, onde eu vou ficar por 3 meses e vou servir a princípio em 2 ministérios. Eu vou ter reuniões essa semana passada foi só de descansar, foi recomendado para mim que quando eu voltasse lá de Cotido eu tivesse 1 semana de descanso. Descansei e agora essa semana tenho que marcar reuniões para ver como que eu vou servir, falar com o pessoal dos outros ministérios e estabelecer minha rotina aqui, qual vai ser de ministério. Esse é outro motivo de oração, se você puder orar por isso, para que Deus esteja me guiando para como que eu posso servir da melhor maneira aqui, enquanto eu estiver nesses 3 meses. E ao final desses 3 meses que eu possa decidir se eu vou ser mais útil aqui ou em Cotido, onde Deus me quer por longo prazo. Eu já estou numa casa aqui e eu tenho dividido a casa com outra colega que é missionária. E então ela é bem legal e a gente tem dividido, ela fica num quarto, eu fico em outro, mas aí a gente tem a casa para dividir. E fica num bairro bem legal aqui em Kampala, bem seguro também. Então tem sido um tempo muito bom e todo missionário tem dias de luta e dias de glória, né? Esse aqui parecem dias de glórias porque a casa é muito boa comparado com a que eu estava em Cotido. Não tem problema de ratos até agora, graças a Deus. E eu espero que eu possa ser bem útil aqui durante esse tempo e que vocês estejam orando por isso. E para que eu possa tomar a decisão final, né? Se eu vou querer ficar aqui ou lá em Cotido. Cotido tem muitas oportunidades, então eu realmente não sei a resposta ainda de onde que eu vou morar, né, por longo prazo. De qualquer forma, eu agradeço vocês por estarem aí me apoiando, orando por mim, mandando mensagem para saber como que eu tô, até mandando só um joinha, um coraçãozinho de que você viu a mensagem, já é legal que eu sei que tem gente lendo. E obrigado, Deus abençoe vocês e até a próxima.